assim de nascença. Olá, boa noite. Quem nunca tomou um comprimido sem indicação médica, que atire a primeira pedra. Dados sobre a automedicação no Brasil assustam. O nosso país é recordista mundial na prática de tomar remédios por conta própria. De cada 10 brasileiros, 8 vão direto ao balcão da farmácia quando sentem uma dor. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2018 revelou que quase 80% da população se automedica. Os fármacos mais usados são os analgésicos antitérmicos, seguidos pelos antibióticos e relaxantes musculares. Além dos riscos dos efeitos colaterais, usar remédio de forma indiscriminada pode mascarar os sintomas e atrasar o diagnóstico. Um agravante nesse hábito do brasileiro é o Dr. Google, muito consultado por aqui. Antes de buscar ajuda profissional, aquela olhadinha na internet é feita por 26% das pessoas que têm algum problema de saúde. O levantamento foi realizado pelo próprio Google, que apontou o Brasil como campeão de consultas nessa área. E automedicação é o tema desta noite do Todas as Coisas, que está começando. Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite para você ligado na TV Brasil Central. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Daniel Jesus de Paula, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia e farmacêutico da Iquero. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Está conosco também a jornalista e produtora aqui da TV Brasil Central, a Norma Leite, que vai contar pra gente o hábito de tomar remédios sem receita médica, hein, Norminha? Será que só eu? Bom, e ao meu lado está a médica do Hospital Geral de Goiânia, o HGG, Heloísa Helena Silva Medeiros, formada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto e especialista em Clínica Geral. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E você de casa pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 3201-7704. A gente também está ao vivo pelo Facebook. Começar parabenizando o Daniel, que hoje é dia do farmacêutico, não é isso, Daniel? Fala pra gente, esses números assustam? Assustam. Primeiramente, só consertar uma coisinha, eu não sou o presidente do Conselho Regional de Farmácia, nosso presidente, doutora Lorena Bahia, eu sou o diretor secretário. Certo. Muito obrigado. Mas assustam pela seguinte maneira, o Brasil, além de ser o campeão de automedicação, nós temos números assustadores por intoxicação por medicamento. Né? Se a gente for olhar, os medicamentos são campeões de intoxicação. Isso porque eu acredito que os números estejam subnotificados. Então, muitas vezes, o agravo da saúde, né, que leva a pessoa a procurar já uma ajuda médica, pode ser por intoxicação ou por interação medicamentosa e fica subnotificado, que é muito complicado das pessoas relatarem tudo que ela fez ou tudo que ela misturou. Numa conversa informal, todos vocês relataram de uso de medicação e com uma simples conversa a gente consegue despertar alguns riscos de intoxicação ou de interação. Então eu acredito que o problema de saúde é muito maior porque países de primeiro mundo que têm também esse problema, eles têm controle em números maiores do que o Brasil, inclusive em agravos relativos a problemas com medicação, como os Estados Unidos, por exemplo. Certo, a gente vai falar sobre os sintomas de uma possível intoxicação, mas antes eu quero saber da doutora Heloísa se é comum a procura ou chega muita gente no hospital, em consultório, em decorrência de uma automedicação? Chega. A gente vê muita intoxicação, vê interação medicamentosa gerando algum problema, por exemplo, renal ou cardíaco, que as pessoas não sabem que poderia gerar. Toda vez que você mistura medicamento ou excede a dose sem saber, você pode afetar vários órgãos e é muito comum a gente receber no hospital. Tem a parte das pessoas que usam isso de propósito, né? E tem a parte que usa sem conhecimento do que aquilo pode causar. Norma, você está em qual grupo? Gente, eu estou no grupo de que automedica e eu sim já fui parar no hospital 2 vezes por complicações, né? Uma vez eu acho que foi tipo esofagite. Eu estava com a dor de cabeça muito forte, eu sou intolerante à dor. Sinto dor, não dá para esperar. E aí eu tomo remédio, eu não tenho paciência de esperar o efeito daquele remédio. E aí aquilo vai me dando um desespero. E eu tomei um remédio, parece que ele não deu certo, deu uma dor muito forte. Eu pensei que eu fosse infartar. Eu parei num posto de gasolina, assim, eu saí do trabalho, custei a chegar nesse posto, não cheguei em casa com muita dor, né? E falei
frentista, eu não quero abastecer, eu estou passando mal. Né? Ele ligou para o SAMU foi, conversou comigo, aí eu acho que e também era horário de pico, falou, vai demorar. Aí eu pedi eu não conseguia falar, eu conversei com o frentista, falei, não, liga para o meu namorado. Ele ligou, o Wellington foi lá, me pegou, me levou no hospital, aí fiz uma bateria, assim, cheguei como se fosse infarto, porque o médico também não sabia, né, o que estava acontecendo. Aí pegou, não, fiz um eletro já na hora, mediu a pressão estava alterada. Então, assim, eu passei por esse problema. E teve uma vez também, né, assim, no decorrer do programa, eu vou lembrando das N vezes, né, mas que eu também afetou o estômago, né, eu tinha sobrado alguns antibióticos lá em casa. Meu Deus. Aí eu, com dor de infecção à garganta, eu sei que é amoxicilina, tomei. Só que não foi o suficiente. Eu sei que essa amoxicilina com um outro anti-inflamatório, eu fui tomando e aquilo ali detonou meu estômago, fiquei muito fraca, fui parar no gastro. Isso, o sobrar com o antibiótico já mostra que ela já pode ter cometido um erro no uso desse antibiótico, porque é um outro problema que a gente tem, a automedicação. Ela vai além vamos dizer que ela vai além do remédio, porque muitas pessoas começam a sentir um início de melhora e param o tratamento, né? Fala, não, vou tomar mais remédio não, aí sobra esse remedinho que não há outra oportunidade. Não, e eu tenho criança, né, adolescente, então assim, ela toma enquanto ela tá ruim, e aí para você obrigar a tomar o remédio, não toma, ela melhorou um pouquinho, geralmente, a antibiótica, aí eu falo, não vou jogar fora também, até porque precisar de uma receita médica para comprar, já fica aqui. Eu não sou criança, mas eu faço isso. Melhorei e parei. Só que com meu filho é diferente, tá, galera? Assim, eu faço ele tomar tudo. Mas comigo... Mas é criança, né? Ele é criança. E eu que não sou, né, que deveria ter essa consciência, eu paro mesmo de tomar. Quando eu melhoro, eu falo, ok, já fez o efeito, né? O problema é essa visão, quando fala de antibiótico, é que... Então, com meu filho eu vou tratar bem, porque meu filho eu vou cuidar bem. O problema é que o antibiótico não é um medicamento para você. Ele é um medicamento que ele é um tóxico seletivo. Ele mata a bactéria e, teoricamente, ele tem que fazer muito pouco com você. Quando ele faz alguma coisa no seu corpo, é porque ele está fazendo efeito colateral. Ele tem que matar a bactéria e não matar mais nada. Então, quando você não toma antibiótico, o problema não é seu. O problema é de uma microbiota que fica resistente. Então, a bactéria que você não matou ela corretamente, vamos colocar assim, ela fica seletiva, ou seja, as que era fraquinha morreram e as mais fortes vão sobrevivendo. Essa bactéria, ela vai infectar só você ou ela vai infectar quem está ao seu lado? Todos. Então, o uso inadequado do antibiótico não é um problema isolado, ele é um problema de comunidade. Por isso que a gente deve pregar o uso racional de antibiótico, inclusive a obediência irrestrita à medicação, à prescrição médica. Então, quando eu exijo na lei que o antibiótico deve ser feito pelo médico, inclusive o médico deve fazê-lo de forma racional. Quando a farmácia é obrigada a reter a receita, documento, ela exige, é porque é necessário isso. Inclusive, no Brasil, estima-se que se usa 70% dos antibióticos de maneira o quê? Inadequada. Então, mesmo sob prescrição, precisa de mais critérios. A doutora está no hospital, ela tem, né, uma CCIH que cuida disso, mas quando você não o faz, dois problemas. Além de sobrar, para depois fazer a automedicação, e provavelmente pode ser uma doença viral que não necessita do antibiótico, então você vai tomar desnecessariamente, vai expor o organismo desnecessariamente a um efeito colateral, à seleção bacteriana, entre outras coisas, que a gente poderia falar. Você está ainda o quê? Ajudando a selecionar a bactéria para o seu filho depois. Então, muitas vezes, o mal que você está fazendo, estou protegendo meu filho, eu não estou... Não, na verdade, quando a gente trata de antimicrobiano, é um problema microecológico, ou seja, eu estou tendo um problema de comunidade. Lição aprendida. Doutor, e tem um outro fator, a gente já viu conversas de pessoas que já chegam no médico e já fala, ela já leva o que ela tem que tomar. Doutora, Sim. eu vim aqui porque eu preciso tomar um antibiótico, eu estou assim, sabe? Muito assim comum. também acontece. Sim, e tem o mito, né, em cima do antibiótico, que as pessoas às vezes acham que só vão melhorar quando fizer uso do antibiótico, né? E às vezes por um problema viral, o vírus acaba morrendo e coincide que ela tomou um antibiótico, então as pessoas têm o mito que o antibiótico cura tudo. Eu trabalho já há 8 anos em UTI e o que a gente vê de resistência bacteriana é assustador. O que a gente vê de pacientes que não conseguem ser tratados porque tem bactérias multiresistentes, que já não existem drogas que conseguem tratar,
é absurdo, que fazem infecção generalizada. Eles já chegam com o uso de vários antibióticos por tempo inferior ao que deveriam, gerando a resistência. E aí, quando a gente chega no hospital, a gente já tem uma dificuldade muito grande para tratar. Pois é, e mesmo com todo o critério que existe hoje, por exemplo, eu não consigo chegar na farmácia e comprar um antibiótico sem receita médica. E como que, mesmo assim, ainda alguns remédios chegam ao paciente de forma errada? Sua pergunta é boa porque é fruto de investigação, inclusive complexa, sanitária. Então vamos lá. Vocês já detectaram um problema, que são as sobras, né? Sobrou. E essa sobra, quando você fala de criança, é pior ainda, porque o medicamento ele é de reconstituição, muitas vezes. E quando a gente reconstruiu o medicamento, que era sólido, ou seja, ele era um pó, e você reconstrui ele, a data de validade já não é mais a data de validade dele não reconstruído. Ou seja, além dele você fazer a automedicação, aquele medicamento pó para ressuspensão, ele também está inadequado para uso pela sua estabilidade. Ele teria que ser utilizado no máximo em 2 semanas, você não vai utilizá-lo, ou seja, você está usando um medicamento inadequado para uso. Porque a data de validade do medicamento é quando ele está lacrado dentro da embalagem original. Então é outro problema que eu detecto. Mas o que você está falando é um problema, a sobra. Segundo problema, farmácias ou estabelecimentos que vendem o medicamento de forma inadequada, né? A gente viu hoje, mais cedo, a operação, né, de medicamento, carga roubada, roubou aquela carga, os distribuidores que o vende sem controle, sem nota fiscal. As farmácias que o compram sem controle, ou seja, ele fica um medicamento over the counter, ou seja, ele não tem um critério, não tem um controle, ou seja, ele não é controlado pela vigilância. Então, vendem sem a receita. Então, olha para você ver que um problema que chega, um roubo pode virar aquele medicamento. Então, quando você compra, muitas vezes, um medicamento sem nota, sem a receita, que você sabe, a origem dele é uma origem até criminosa, duvidosa. Então, é outro problema que a gente, que é brasileiro, a gente não pensa no caminho que aquilo fez. Terceiro, a gente tem também as pessoas que são os famosos, eu acho que no Brasil, as 2 profissões que são mais estimuladas o exercício legal é a medicina, acho que em primeiro lugar, porque fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco, e a farmácia. Eu acho que todo mundo acha que tem um estabelecimento farmacêutico na sua casa e pode dispensar medicamento ao bel prazer, do jeito que for, e dispensa. Por que você está tendo? Está tendo alguma coisa? Eu tenho alguma coisa lá em casa. Todo mundo tem alguma coisa em casa e vira aquela, desculpa, perdão da palavra, aquela promiscuidade farmacológica. Ou seja, todo mundo troca medicamento com todo mundo, vizinho, e geralmente isso é mais problemático ainda quanto mais aumentando a idade. Norma, você tem farmacinha? Eu tenho uma farmacinha e eu entro em desespero quando essa farmacinha está acabando. Pelo amor de Deus. Sério, eu chego na farmácia, eu não compro só o medicamento que eu fui buscar, né, da receita. Às vezes eu chego lá, essa semana eu estou usando, que fazendo promoção uso. aí? Eu quero um dele. Eu tô fazendo uso de um antibiótico, né? Aí eu fui comprar e eu não sei se é farmacêutico ou balconista. Mostrei a receita, foi bonitinho, vendeu. Aí eu falei pra ele falou, você tá com fraqueza, né? Porque é infecção urinária. Eu falei, sim, tô com fraqueza, sentindo isso. Não, você tem que tomar uma vitamina. Seu médico não passou? Eu falei, não. Nossa, não, então eu vou passar pra você. Aí foi lá e pegou a vitamina e eu comprei, né? Tô lá tomando a vitamina. Mas eu tenho a minha farmacinha, Suzete. Não fico sem remédio para enxaqueca, remédio para gripe, porque a gente não... Remédio para dor, antialérgico, a gente não sabe a hora que vai chegar. A hora que vai precisar. E às vezes chega gente lá em casa, nossa, vou ter que falar isso, né? Eu tenho gato em casa e já foram 2 amigas minhas, chegam, aí começa, né, passar mal. Eu falo, não, eu tenho aqui um antialérgico. Aí elas vão e tomam também. Eu achei que você usava o remédio do gato. Não, por causa do pelo, né? Aí elas vão... Aí eu vou e passo para elas e elas tomam. Mas eu fico, sim, muito preocupada quando a farmacinha vai acabando. Porque eu tenho uma intolerância para dor. Que tem, igual a senhora estava falando, né? Que não toma, eu não. Quando eu sinto dor, eu não consigo, sabe, assim, não, toma água que passa. Pois é, gente, tem uma situação também, você tem plano de saúde? Ah, sim, eu tenho plano de saúde, tenho carro, é super fácil, mas eu sei que tem muita gente que não tem condição. Pois é, né? Você fica doente. Uma pessoa que tiver uma faringite, uma amidalite, ela ter que ir no posto de saúde, passar uma manhã inteira esperando atendimento.
sair de lá com receita, muitas vezes aquele remédio não está disponibilizado na farmácia. É um transtorno. Lógico que a gente, de forma alguma, incentiva a automedicação, mesmo porque a automedicação pode matar. Mas eu acho, não sei se vocês concordam comigo, é quase um problema de saúde pública, porque de ações, de políticas públicas, porque a população também tem, mesmo quem não tem tolerância à dor, mas que está doente, está sentindo mal, e ela vai fazer o quê? Vai ficar esperando poder ter um atendimento? A pessoa trabalha, às vezes ela tem que matar serviço, ela fala, nossa, eu vou matar serviço para ir ao médico, né? Pessoa, tentar um atendimento pelo SUS, e às vezes é algo aparentemente simples, aí talvez a doutora poderia falar, né? E assim, o que vocês estão falando, de maneira alguma, eu estou aqui falando assim, vamos acabar com a automedicação, não existe isso. Qualquer país moderno, que boa saúde, né? Eu conheço alguns países, já morei fora, então assim, todos têm automedicação. Existe algum problema de saúde que chama problemas de saúde autolimitados. O que é o problema de saúde autolimitados? Um resfriado é autolimitado? É autolimitado. Em alguns dias ele vai desaparecer, ele vai acabar. A maioria das cefaleias são autolimitadas? São. Então, a automedicação, ela tem que ser feita de maneira, inclusive, consciente. Por exemplo, é normal você tomar esporadicamente um medicamento para dor de cabeça sem ter que ir ao médico ou usar? Sim. O medicamento, ele é vendido, ele é um MIP, medicamento isento de prescrição, porque ele pode ser vendido isento de prescrição. E seria interessante ter orientação farmacêutica, porque o farmacêutico tem que estar disponível na farmácia. Se o farmacêutico não está disponível, você deve procurar, né, o site do Conselho Regional de Farmácia, fazer a denúncia, porque toda farmácia tem que funcionar em tempo integral com o farmacêutico. Então você tem direito, é um seu direito como consumidor, inclusive, ter acesso ao farmacêutico. Então, para os problemas de saúde autolimitados, você vai até ver que na caixinha do remédio, na bula, está escrito o quê? Nem aparecendo sintomas, você vai ter que procurar o médico. Então, vê lá. Você tem, por exemplo, uma congestão nasal que pode ser um sintoma do resfriado. 3 dias, usou o medicamento, que é o antigripal, na verdade, o medicamento para os sintomas da gripe, os sintomas permaneceram ou pioraram. A gente já está desconfiando, não é um problema de saúde autolimitado, porque ele tem que melhorar espontaneamente. Não melhorou? Aí tem que consultar um especialista, consultar um médico para que seja feito o tratamento de suporte, o tratamento crônico. Então, o medicamento isento de prescrição, aquele que eu compro sem receita, ele não foi feito para você usar cronicamente. É o que a gente estava conversando no intervalo. Mesmo o antialérgico, tudo bem, deu alergia ao gato. O antialérgico, ele é um medicamento isento de prescrição. Sintomas de alergia, eu posso tratá-lo em casa, você tem essa segurança. Não está errado. O que está errado é você tratar situações, muitas vezes não autolimitadas, que requerem um diagnóstico médico, requer exames mais profundos para que o médico tenha o diagnóstico, com esses medicamentos isentos de prescrição, né? Então, você pode continuar aí na sua farmácia, utilizar medicamentos, inclusive, de forma esporádica. O que não pode é um problema que está crônico, um problema que já está estabelecido, dor de cabeça, uma ou outra, tudo bem. Mas se a dor de cabeça tiver características mais crônicas, precisa ir no médico. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça, uma cefaleia crônica. Então, por isso que é necessário saber, é um distúrbio autolimitado ou é uma doença mais complicada. Certo, nós vamos ouvir a doutora daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. E tem uma coisa muito interessante também, que às vezes a gente não sabe, é que o farmacêutico, ele pode receitar esses remédios, esse MIPs, né, que a gente fala, né? E algumas pessoas ficam em dúvida. Então, muitas vezes, se a pessoa está sentindo alguma coisa, tem essa dificuldade de ir no médico, ela pode ir numa farmácia e perguntar se o farmacêutico achar que aquilo pode ser tratado com um desses medicamentos, ele pode fazer isso, ou se não, falar para você procurar um médico. Mas a gente volta já já, dá tempo de você participar, fazendo a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. A gente volta já já.